Olá pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu sempre venho trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham nas plataformas de áudio, no seu agregador de áudio favorito e também pelo YouTube. Eu de verdade agradeço a todos que estão chegando agora, os que já estão conosco desde o início. É muito bom ter a companhia de vocês por aqui. Então, sem muito mais delongas, vamos ao nosso sexto episódio da nossa cobertura da série Ruptura, a sua segunda temporada que já está disponível na Apple TV Plus, tá? É um aplicativo excelente agora com a disponibilidade dele para os dispositivos, né, do Android. A minha língua até travou aqui agora, mas é bom porque agora é a oportunidade daquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ver algumas séries disponíveis no streaming. Vocês podem aproveitar a oportunidade e tá assistindo. Não é um plano tão caro com relação à Netflix e a outros streamings por aí, mas é uma questão que vocês vão ver muita coisa de muita qualidade no streaming, não desconsiderando os outros streamings, porque em cada um deles tem as suas particularidades de coisas boas e de coisas que não são tão interessantes assim. Depende muito também do seu estilo do que você consome. Então, sem muita delonga, vamos conversar sobre o sexto episódio. E aqui a gente vê que a dinâmica geral de todo o episódio é com relação aos relacionamentos e aos desdobramentos desses relacionamentos, dos internos com seus respectivos externos. A gente vê muito assim a questão do Mark e da Hayley, da Helena, aquele encontro muito indigesto do Mark externo, né, com relação a Helena, que para mim é uma cena que você olha e fala assim, o que essa mulher tá fazendo aqui? E a gente sabe que tem muitas dinâmicas que podem ser encontradas durante essa questão, mas a gente também vê muita questão dos internos, né, do Mark S e da Hayley, né, que está lá dentro. E ele naturalmente vai contar o que aconteceu dentro daquela ameaça que o Sr. Milchick acaba fazendo a ele no final do quinto episódio. Ele acaba falando assim, não, melhor resolver esse BO aqui e deixá-la por sob aviso. E aí ela opta, depois de processar toda a informação, de que ela quer ter a sua própria experiência com o Mark. E que a gente vê que é um relacionamento que está crescendo ali dentro mesmo do escritório, e não se sabe quais vão ser esses desdobramentos do lado de fora, né, quando tudo vira à tona através da reintegração que está acontecendo. E agora nós vemos muito mais dessa reintegração nesse episódio. A gente vê que o Mark está tendo vários lapsos, tanto dentro quanto fora do escritório. Então, provavelmente, eu acredito que agora a partir do sétimo episódio, uma vez que a série tem 10 episódios, que a gente vai ver muito mais dessa reintegração agora. Um outro ponto que a gente precisa ver aqui nesse episódio com relação ao Dylan e a Gretchen, que é a esposa do seu externo. E alguns criadores de conteúdo já tinham dado essa sacada que provavelmente ela poderia se interessar pelo seu interno. Uma vez que a gente observa que as relações, a forma como ele vê as coisas, é muito diferente com relação ao seu externo. A gente imagina que ele era uma pessoa que ele tem sim certas resistências com relação
ao descobrir de coisas novas, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Ele é muito reticente, ele não sabe o que fazer, ele sempre não está no emprego sempre, ele precisa se encontrar, mas ele não sabe de que maneira. E ela já teve esse amor por esse cara, por essa pessoa. E agora ele é conhecendo essa nova versão do seu então esposo, a gente vê que ela começa a nutrir esses sentimentos, uma vez até que ela acaba não dizendo para o seu externo com relação ao novo encontro que eles tiveram dentro da Lumion. E eu acho que a empresa, eu imagino que em breve ela vai acabar se aproveitando, sim, desse tipo de relação. Outro ponto que a gente vê aqui no episódio que precisa ser muito bem discutido e que a gente vê que é uma nova dinâmica com relação a essa série é com relação ao Irving, porque a gente imaginava que o Irving ele não ia simplesmente sair da série assim. O seu externo já estava sim se envolvendo muito com a Lumion do lado de fora. Ele estava assim fazendo uma investigação muito a fundo, uma vez que ele é ex-militar, né? Então, acaba que a gente vê o Drummond, que é da parte ali do conselho, ou ligado muito diretamente ao conselho, entrando na casa dele e verificando os arquivos aos quais ele já tem esse acesso, então ele já sabe algumas coisas que ele já tem acesso. E aí a gente vai para o famigerado jantar. Gente, aquele jantar, vamos combinar que jantar sinistro aquele. Eu já não gostei da cara do Burt ali quando ele fez a sugestão do jantar no episódio anterior. Eu já não peguei ali, aquela cola ali, para mim não funcionou. E aí a gente vê que o Fields já ia entregar mais do que estava meio que pré-estabelecido para o jantar. E será mesmo, vamos pensar aqui, eu e você, será mesmo que o Burt foi demitido? Porque teve aquela tal festa lá da despedida, né, da aposentadoria, e naturalmente o externo do Irving não sabia de muitas coisas que estava acontecendo ali. E também tem aquela famosa saia justa que o Fields pergunta, né, se eles tiveram alguma coisa erótica ali dentro do escritório e que, assim, eles tiveram um certo relacionamento, não imagino que seja tão erótico assim, mas eles não sabem, porque como eles já são os externos, né, eles não tinham a menor ideia do que tinha acontecido ali dentro da Lumion. E eu imagino que diante das perspectivas de que o Drummond acabou entrando lá e vendo, né, do que o Irving já havia pesquisado, eles devem ir atrás dele e tentar sondar o que ele está acontecendo e com quem ele está comunado, né? Quem está investigando, quem está ajudando o Irving a investigar tudo isso. A gente até cantou a bola de que talvez o Dylan fosse ajudá-lo, né, dentro ali, mas não sei, eu já estou começando a achar que o Dylan vai acabar traindo o grupo por causa da possibilidade dele ter esses encontros com a Gretchen. Até os criadores de conteúdo chegaram a mencionar que a Gretchen talvez ela possa ser mais uma funcionária da Lumion na parte de segurança, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, não sei o que pensar, porque naturalmente ela tá assim, a gente vê que ela tá bem cansada, a expressão dela é uma expressão mais de quem tá cansada. Alguns criadores de conteúdo até questionaram essa questão se ela não estava com a saúde mais debilitada. Eu realmente não consegui pegar essa referência, mas que tem algumas coisas meio estranhas ali com relação a esse relacionamento dela e o Dylan, e que esse relacionamento dela e o Dylan interno vai atrapalhar o plano do Mark, com certeza. Além disso tudo, a gente tem a questão do Sr. Milchick e as suas questões com relação ao seu processo, a sua primeira avaliação
com relação à sua liderança ali. E que a gente viu que, coitado do Sr. Miltic, gente, que situação periclitante. O simples assim, eu falo que quando uma pessoa ela tem um tipo de personalidade, que é o caso do Sr. Miltic, e para ele mudar essa personalidade por causa de pontos que foram levantados com relação ao conselho, nossa, isso é tão difícil. Se vocês imaginassem como que é difícil quebrar paradigmas, é muito complexo, não é simplesmente sair lá e quebrar eles. Porque demanda muito tempo, demanda uma certa autoavaliação de desempenho, um certo toque que você precisa ter do seu supervisor interno mais próximo, ou um amigo da sua confiança que às vezes você tem alguma coisa que pode prejudicar na sua profissão e essa pessoa consegue ver, te dá o toque do jeito certo, da maneira certa. Aliás, isso é excelente fazer. Às vezes, se você está com dificuldade no seu trabalho, muitas vezes o seu colega mais próximo pode te dar um toque da maneira certa e você ser muito beneficiado, acabar beneficiando a sua equipe, né, de como um todo. E com líderes, isso é muito mais complexo, porque muitas vezes tem a questão do alter ego, muito essa questão de que, eu tô mais em cima, e tem gente que acaba, com o cargo de liderança, acaba subindo a cabeça com muito mais facilidade. Com certeza você já trabalhou com algum líder que, quando foi efetivado, né, para um cargo de liderança, o cara deve ter pisado em ovos facilmente. E isso, infelizmente, acontece muito no mundo corporativo. E, cara, a gente vê o Miltic vendo essa questão dele ir lá, mexer nos papéis, colocar o clipe do jeito certo, ele olhar no espelho, mudar a sua forma de falar, suas palavras que são mais metódicas, ele mudar a sua forma de falar, o seu jeito agressivo de falar também com a senhorita lá, que é agora a nova assistente dele, a senhorita Wang, e que se ela não fizer a descrição direitinho, que ela não vai conseguir passar na bolsa da Lume. Então realmente ela tem uma bolsa ali que ela está preleitando ter essa bolsa. Então eu falo assim, é muito para a cabeça do Sr. Miltic, além daqueles quadros meio estranhos ali. Então veja, é muito complexo tudo isso. E o cara vai sambar bonitinho para conseguir fazer todas essas mudanças que a empresa quer que ele faça. E é muito interessante ver que ele está sob pressão e agora a gente tem a ver como ele vai colocar essa pressão agora em cima dos seus delegados, né? Do que ele vai fazer. E olha, isso vai dar muito pano para manga, vocês podem ter certeza disso. Além também, que um outro ponto que a gente precisa, antes de finalizar a nossa análise aqui do episódio, é que a gente vê, inclusive o Mark fala muito com a Regabe com relação ao que ele já sente com relação a esse processo da reintegração. E eu acho que é muito estranho, porque veja, é um processo que já é muito, como é que eu posso dizer? Ele já é muito radical, porque ele meio que divide a sua mente ao meio. Ela apaga as suas impressões de dentro do escritório e coloca em evidência as de fora, e depois, com um clique, ela apaga as de dentro, as de fora do escritório e coloca as de dentro do escritório. Então, ou seja, já é uma coisa muito drástica, muito forte, muito robusta. E reverter esse processo não deve ser a melhor maneira, tanto que a gente vê, né, o sangramento, né, a tosse. A gente vê também, acabou que ele depois veio desmaiar. Então, isso naturalmente são sintomas da reintegração. O Pete mesmo, na primeira temporada, teve esse mesmo processo, só que o Pete ele não fez tudo o que precisava ser feito.
né? E o Mark até que tá fazendo direitinho, mas depois, né, aquela aparição completamente sinistra da Helene ali no restaurante, ele opta por, então, acelerar o processo da reintegração, o que a gente vê que parece que não vai dar muito bom esse esquema. Como vai ser feito? Quando será que a empresa vai sacar que o Mark está fazendo a reintegração? Eu imagino que já vai ser no final da temporada, tá? Na minha opinião, eu acho que eles vão descobrir o processo da reintegração ali próximo do último episódio. Eu acredito que isso não vai passar nessa temporada. E como eles vão fazer isso? E até que ponto vai ter sucesso esse processo da reintegração? Porque eu imagino que a partir do ponto que eles perceberem que já há uma oportunidade de reverter o que eles já fizeram, ou seja, os internos não serão mais tão escravos, são condicionados assim ao que a Lumio quer que eles sejam, isso vai dar não muito bom, sabe? E eu penso que vai ter muito pano para manga para rolar aqui. E uma outra coisa que a gente precisa pensar, e que alguns criadores de conteúdo até colocaram isso nas suas análises, é essa questão da individualização do seu eu interno, do seu eu externo. Na Helena, lá no início, na primeira temporada, ela tinha falado com a Hailey de que ela não era uma pessoa e que a Helena era uma pessoa. Então, quando a Hailey fez todo aquele processamento de que ela usou meu corpo e que eu não quero as lembranças dela, eu quero as minhas próprias lembranças, a gente tem que pensar que, tipo assim, e também teve aquela questão do Burt falando que ele optou por fazer o processo da ruptura uma vez que o pastor dele tinha falado aquela questão das almas, que o eu interno também teria alma. Então veja, seriam duas pessoas dentro de uma mesma pessoa. Será que a gente consegue fazer essa diferenciação? Será que todos nós temos uma única personalidade? Porque, na verdade, nenhum de nós tem uma única personalidade. Existem vários pontos nossos que, se a gente for pensar bem, poderia cada um ser uma pessoa diferente, mas, na verdade, nós somos uma nossa construção como pessoa. A gente tem muitos detalhes de personalidades até diferentes, mas tem uma que é a nossa própria construção pessoal, sabe? Existe uma personalidade nossa que ela é mais forte, mas sempre, dependendo da situação, a gente consegue se adaptar a outras coisas. Então, o que nos faz sermos seres inteligentes, ou os chamados aí, como é que algumas pessoas podem dizer, aos chamados dominadores aí da natureza, não é nem que a gente tem cérebro, porque a gente é um ser pensante, mas porque a gente consegue, mesmo com a nossa própria personalidade, se adaptar a diversos tipos de sistema. Isso é interessante. Então, às vezes, essa questão desse eu interno e eu externo aqui de ruptura é muito interessante, porque, na verdade, se você for pensar, vários daqueles ali, isso, se eu não me engano, é a Nath Kreuzer que fala muito disso, e o PH, que ali naquela parte, quando eles estão ali escolhendo os números, aquelas caixinhas são várias personalidades de uma pessoa, né? E cada um deles remete a uma dessas personalidades, mas naturalmente tem um ou outro que é mais apto a desenvolver determinada personalidade. Mas você dividir o seu eu interno e o seu eu externo, isso é muito mais complexo, porque eu acho isso extremamente impossível de fazer, porque senão não teria como a gente se adaptar a outros meios se nós fôssemos pessoas de uma personalidade só. Não sei se vocês entendem. E isso é um caso para a gente matutar bem, sabe? Porque
o que nos faz ser essas pessoas magníficas e completas é isso. Até mesmo porque tem pessoas que têm a mesma personalidade que você, mas não vão agir igual. Elas têm prerrogativas que são diferentes da sua. Então, às vezes, você e o seu amigo pessoal têm a mesma personalidade, mas tem vivências diferentes, tem outros detalhes que fazem a sua personalidade ser uma personalidade única. Você é uma pessoa única. E realmente, dividir você ao meio, não acho que vai dar muito bom. Enfim, mas essas são as minhas prerrogativas com relação ao 6º episódio da 2ª temporada de Ruptura. Cara, nós temos muita psicologia, muita psiquiatria, muita sociologia, que tem muita coisa pra gente debater. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Concordam com algum dos criadores de conteúdo, que a gente às vezes sempre nomeia eles por aqui? Na descrição sempre coloco alguns dos criadores de conteúdo que eu estou seguindo, tá? Alguns vão ter resenhas semanais, outros vão ter resenhas assim, estilo live, em determinados períodos da temporada. E no final, no último episódio, eu vou ter que colocar alguns outros criadores de conteúdo que também falaram sobre a série. Porque às vezes a impressão que eu tenho não é diferente da que você tem, que é diferente da que o outro criador tem. E juntos a gente consegue chegar a mais teorias mirabolantes. Olha, os que eu estou escutando são espetaculares. Tem aí até uma questão de que a Helena pode ficar grávida, então, enfim, tem 300 mil coisas para a gente poder debater aqui. E eu espero vocês semanalmente aí aos domingos para a gente poder falar mais sobre essa série maravilhosa que está já no seu sprint final aí, colocando seu bloquinho na rua para o carnaval. Afinal de contas, o carnaval está quase chegando, não é mesmo? Então é isso, gente. Muito obrigada para todos vocês que têm nos acompanhado aqui. Sempre as coberturas semanais têm spoilers, como vocês já estão percebendo, né? Não precisa dizer. Mas eu espero vocês, então, no próximo domingo com mais um episódio de Ruptura. E não se esquecendo que durante a semana tem os vídeos resenha, tem outras coisas que estão saindo, outras coberturas. E eu espero vocês, então,